Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos conversar com um homem que tem a responsabilidade de aprovar ou não as contas do Estado e também dos municípios do Ceará. Aqui ao meu lado, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Edilberto Pontes. Ele conversa conosco daqui a pouco, aqui na TVC. E o Influenciadores está de volta, recebendo hoje um profissional que entende muito bem de contas. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará e em Direito pela Universidade de Fortaleza. É também mestre em Economia pela UFC e doutor em Economia pela Universidade de Brasília. É ainda especialista em Políticas Públicas pela George Washington University dos Estados Unidos, bem como pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. Em 2007, foi empossado no cargo de auditor do Tribunal de Contas do Estado, mediante aprovação em concurso público. 3 anos depois, assumiu a vaga de conselheiro destinada ao quadro de auditores da referida Corte de Contas. Hoje, ocupa pela segunda vez a posição de presidente do TCE do Ceará. Aqui ao meu lado, Edilberto Carlos Pontes Lima. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Presidente, quão difícil é a tarefa, a missão de aprovar uma conta pública? Pois é, acho que talvez mais difícil que aprovar seja reprovar uma conta, né? Porque tem uma série de implicações para os gestores. Mas, enfim, é uma missão constitucional que o Tribunal de Contas tem. Uma instituição tem que fazer isso, verificar as contas aqueles que administraram recursos públicos, né? Sim. E o tribunal faz isso com uma série de cuidados, ele tem uma série de procedimentos para seguir, exatamente para evitar arbitrariedade, evitar idiosincrasias. Então, tem uma série de procedimentos. Desde que começa uma conta, tem todo um setor técnico que faz a instrução daquelas contas, examina, é dado o direito de defesa, ampla defesa para o gestor, se o tribunal encontra alguma irregularidade. Sim. Depois tem um parecer do Ministério Público que examina, depois vai um relator e apresenta o seu voto, dizendo que desaprovando aquelas contas, ou aprovando, aplicando multas ou débitos. E depois os outros conselheiros, que são 7 conselheiros, podem também discordar daquele voto, pedir vista, de forma que o processo seja muito aberto, que vários possam ver, examinar aquele processo e dar opinião sobre ele, para no final o resultado ser o mais justo possível, né? Sim, então, sim. Da mesma forma que é dado direito de defesa, por exemplo, nas sessões os advogados dos gestores cujas contas estão sendo julgadas, podem fazer sustentações orais, mostrando, né, o lado do gestor, que aquele ponto que foi interpretado daquela forma pelo Ministério Público não é bem aquilo, é de outro jeito, enfim, mostrando fatos, o contexto, as circunstâncias que o gestor apresentou. O fato é isso, é que, apesar de ser uma atividade difícil, não é uma atividade trivial, mas a gente segue uma série de procedimentos, né, que já estão consolidados no Brasil afora, não é só o TCE do Ceará que segue, exatamente para isso, para que seja um processo mais escorreito possível, que não haja arbitrariedades, não haja perseguições, que seja justo, né? Para quem administrou mal, realmente deve ser punido. Quem desviou o recurso, quem não seguiu a lei, quem não seguiu os procedimentos, deve ser punido, ter as contas julgadas irregulares. Quem fez o contrário, quem realmente procurou cumprir a lei, que procurou cumprir os procedimentos, tem a sua conta julgada regular e receba a devida quitação. Presidente, quando o senhor iniciou a sua graduação em Economia e também, posteriormente, em Direito, o senhor já pensava naquela época em trabalhar com atividades ligadas ao controle de bens e recursos públicos? Já era uma ideia sua na época de estudante universitário? É interessante isso tudo. Eu sempre gostei muito da área pública, sempre foi meu interesse trabalhar no governo. Sim. Acho que a única experiência que eu tive no setor privado foi como professor da Fundação Getúlio Vargas, lá em Brasília, e como estagiário da ESSO. Na época a ESSO era a maior distribuidora de petróleo do Brasil, privada. Então, mas aí logo me desencantei, até tive a oportunidade de trabalhar na ESSO, mas preferi ficar no setor público. Fui fazer mestrado, depois fiz concurso para o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aqui em Brasília. Fui pesquisador do IPEA durante alguns anos. Depois fui trabalhar, fiz concurso para
outro concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Então, fui elaborar projetos de leis, dar pareceres em projetos de leis, assessorar o Congresso, né? Lá existe um pool de consultores, de assessores, que não são vinculados a nenhum parlamentar especificamente. É um pool. Uma hora você está trabalhando com um parlamentar de um partido, outra hora de outro, é algo institucional. Fica, né, à disposição. Fica à disposição como um pool, né? E tem várias áreas. E depois como eu sou aqui do Ceará, já estava em Brasília há 12 anos, surgiu esse concurso do Tribunal de Contas do Estado e acabei vindo para cá. Mas minha trajetória sempre foi muito isso, né? Essa área de economia, direito, mas muito voltado para essa área de finanças públicas, essa área que é muito a área do Tribunal de Contas, não é? Não era a área especificamente de controle, mas é muito voltado para a área de finanças públicas, gestão pública. Na época que o senhor iniciou seus estudos, o senhor já conhecia, né, com detalhes, como é que funcionavam essas atividades de controle? É interessante isso tudo. Hoje, acho que melhorou muito, mas o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, de uma forma geral, sempre foram grandes desconhecidos. Fiz até uma pesquisa outro dia, se não me engano, pelo IBOP, a Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais, fizeram essa pesquisa com o IBOP, e constatou isso, que a grande parte da população não conhece, não sabe o que faz o Tribunal de Contas, mesmo os que sabem, ouviram falar do Tribunal de Contas, têm uma vaga ideia do seu funcionamento, da forma de funcionamento. Eu acho que isso é uma realidade que tem mudado talvez nos últimos anos, nos últimos 2, 5 anos, né? O TCU passou a ter uma proeminência muito maior e acabou puxando os demais tribunais de contas estaduais. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, né? Então ele passou a ter uma proeminência. Hoje, por exemplo, muitas universidades brasileiras já têm observatório do TCU, um grupo de estudantes que está lá simplesmente para acompanhar, o trabalho deles é acompanhar a atividade do TCU, como o TCU decide, como ele deixa de decidir, com que caminhos ele segue, se ele seguiu a lei de fato. Então é como se fosse uma espécie de fiscal do TCU nas universidades. Mas por que isso? Porque o TCU adquiriu uma proeminência, uma importância, ele passou a ser um órgão muito relevante e muito mais conhecido da sociedade. E assim os tribunais de contas dos estados também seguiram esse mesmo caminho. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, Celso, lá no Tribunal de Contas do Estado. A gente tem uma assessoria de comunicação, que é a doutora Kelly, que comanda lá, e a gente tem uma preocupação muito grande. Olha, procurar se comunicar da melhor forma possível, porque se comunicar bem significa prestar contas do nosso trabalho. O Tribunal de Contas a gente nunca pode esquecer, ele é financiado pela sociedade. Parte do imposto, pensa um pouco isso, olha, parte do imposto poderia estar indo para a escola, indo para construir estrada, para o hospital, para comprar remédio, não é? Ele vai para o Tribunal de Contas, em vez de estar indo para a escola. Então tem que compensar, as pessoas têm que saber, olha, compensa ter um Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele evita desvio, evita irregularidade, ele faz com que o remédio chegue da melhor forma na escola, sem desvio, o remédio no posto de saúde sem desvio, que a merenda escolar chegue na escola sem desvio, da melhor forma possível, que as leis são seguidas. Então as pessoas precisam saber disso. Então se comunicar bem, essa tarefa de se comunicar bem, é fundamental para que o tribunal preste conta do seu serviço. E a sociedade, o cidadão, o contribuinte, perceba, puxa vida, realmente vale a pena ter um Tribunal de Contas. O custo dele tem um custo, mas o benefício é maior que o custo, né? Ele é uma instituição que realmente é uma instituição que se paga, né? No sentido que vale a pena a sociedade financiar esse tribunal, manter esse tribunal. Por isso, mas voltando para o teu ponto, a tua pergunta, então na época da faculdade não, para mim não conhecia o Tribunal de Contas, era uma instituição que tinha uma ideia vaga, existe lá o Tribunal de Contas, mas uma coisa distante, né? Muito distante. Eu acho que os tribunais melhorou muito, acho que precisa melhorar muito mais, mas sempre foram órgãos muito fechados, muito reservados, tanto é que a denominação Corte de Contas, como uma coisa distante. Então essa política de maior aproximação é muito recente. Hoje, por exemplo, é uma pura realidade. Hoje, toda semana nós recebemos lá no tribunal estudantes de direito, estudantes de economia, estudantes do ensino médio, essa semana mesmo, estudantes do interior do estado, escolas do ensino médio do interior do estado, que nunca ouviram falar do Tribunal de Contas, e vão lá, conhecem, assistem um pedaço da sessão, tem uma palestra dos nossos técnicos, né? Uma saudação do presidente, enfim. O tribunal procura se aproximar. Ou seja, democratizar o acesso. Democratizar o acesso, exatamente. E além de receber no próprio tribunal, o tribunal também vai às escolas. A gente tem um programa que está até concorrendo ao Prêmio Inovari agora, o programa Agente e Controle. Um programa que os
técnicos do tribunal vão às escolas públicas, apresentam o tribunal, mostram para os estudantes a forma que os estudantes podem fazer denúncia ao tribunal, interagir com o tribunal. É apresentado lá um aplicativo que nós temos, um aplicativo que os estudantes podem, por meio desse aplicativo, fazer denúncia ao tribunal. Por exemplo, a merenda está inadequada, né? Ou a cadeira da escola está quebrada. Sim. O banheiro, por exemplo, está inadequado, está sujo, está com problemas. Ele pode tirar uma fotografia de um documento ou de uma cena qualquer e manda pelo próprio aplicativo para o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas vai apurar se aquilo realmente procede, se não procede, vai acionar a Secretaria de Educação. Essas formas, né, que o tribunal tem, entre outras, de se aproximar cada vez mais do cidadão e da sociedade. Entendi. E desde agosto do ano passado, presidente, o Tribunal de Contas do Estado ganhou uma outra missão. Que missão é essa? Pois é, com a Assembleia Legislativa decidiu que o Estado do Ceará deveria ter apenas um Tribunal de Contas, em vez de dois, como era o caso. Então, o Tribunal de Contas assumiu essa responsabilidade, o TCE, essa responsabilidade de fiscalizar e julgar as contas dos municípios, não é? Do Tribunal de Contas dos municípios, que acabou sendo extinto. Então, julgar as contas dos municípios do Estado do Ceará, não é? Sim. Passou a ser atribuição do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, do TCE. E isso foi um desafio, tem sido, na verdade, é ainda um desafio muito grande para o TCE, que sempre cuidou das contas dos gestores estaduais. Uhum. Mas como os servidores do TCM, do extinto TCM, vieram para o TCE, eles tinham toda a experiência acumulada ao longo de muitos anos, né, de fiscalizar municípios. Então essa tarefa, embora seja muito difícil, não foi tão difícil assim por isso, porque essas pessoas vieram, os profissionais que faziam a fiscalização, o dia a dia, que iam às prefeituras, às câmaras de vereadores, vieram para o Tribunal de Contas do Estado. E isso facilitou muito o nosso trabalho. Essa transição, presidente, né? O senhor falou de servidores, de colaboradores, essa transição que consiste na prática na incorporação. Isso, né? Ela já foi concluída, essa transição? Não, ela não foi concluída ainda. Ela foi. O que a gente pode dizer é o seguinte: olha, que está funcionando perfeitamente a fiscalização dos municípios. Não é? Este ano serão 54 municípios fiscalizados. Até agora, este ano já foram fiscalizados, salvo engano, 15 municípios em loco, né? Fiscalização em loco. Toda semana são julgadas dezenas e dezenas de contas. Desde que o Tribunal de Contas do Estado assumiu, foram milhares de processos municipais que já foram julgados pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, isso está acontecendo com plena normalidade. O que é que falta para completar a transição? Sim. A gente precisa ter a nossa lei orgânica aprovada pela Assembleia Legislativa. Nós já mandamos o projeto de lei orgânica para a Assembleia Legislativa. Ontem até estive lá na Assembleia pedindo apoio aos parlamentares, principalmente ao líder do governo, já conversei com o presidente da Assembleia também, pedindo apoio para a aprovação dessa nova lei orgânica. O que consiste essa lei? Porque a lei orgânica é a lei que disciplina todo o funcionamento do Tribunal de Contas. Sim. Como eu estava falando antes, no começo, eu disse, olha, o Tribunal de Contas ele não funciona de forma arbitrária, discricionária. Para julgar uma conta, para fazer uma fiscalização, tem todo um procedimento. Sim. Esse procedimento é definido em lei. Então, a nossa lei orgânica era uma lei para processos estaduais, regulava processos estaduais. Como a gente assumiu os processos municipais, a gente não tinha uma lei orgânica para processos municipais. O que a Assembleia fez quando ela aprovou a emenda que extinguiu o TCM? Ela disse assim, olha, enquanto não tiver nova lei orgânica, o TCE fica utilizando a lei que o TCM usava. Mas é uma situação, como transição, ok, é razoável como transição, mas apenas como transição. Porque um tribunal de contas não pode usar uma lei de um órgão que já foi extinto, não é isso? Então, qual o que é que a gente deseja, o que deve ser feito? É que tem uma lei nova, e a gente já mandou o projeto para isso, para regulamentar tanto a fiscalização e o julgamento de contas estaduais como municipal. Que é isso, essa lei ela vai dar as regras do jogo. Como é o procedimento do tribunal, como é que ele julga, como é o funcionamento de suas câmaras, como é que ele pode aplicar multa, qual o valor dessas multas, em que caso podem ser aplicadas multas. São as regras do jogo, da fiscalização do tribunal e do julgamento de contas, ou seja, da própria atuação do Tribunal de Contas do Estado. Né? Presidente, passado quase um ano depois dessa extinção, digamos assim, do TCM e a consequente absorção das atividades do Tribunal de Contas dos municípios pelo TCE. Qual a leitura que o senhor faz hoje? Né? Muitas pessoas se perguntam, houve, por exemplo, redução nos custos, nos gastos públicos com essa absorção, por exemplo, presidente? O meu grande ponto é o seguinte,
Primeiro, essa foi uma decisão, né, política, uma decisão da Assembleia Legislativa, não foi do Tribunal de Contas do Estado, não estava na agenda do Tribunal de Contas do Estado. Sim. Nunca esteve. Mas o fato é que, como quem tinha atribuição de decidir, decidiu, e o Supremo Tribunal Federal disse que aquilo era constitucional, né, a coisa foi sacramentada. E o ponto é, na minha avaliação, olhando muito mais como uma questão de Estado, me parece que o controle externo no Estado do Ceará, a minha avaliação é essa, ficou mais forte, se tornou mais forte. Porque o Tribunal de Contas do Estado do Ceará é um órgão institucionalmente mais forte do que era o antigo Tribunal de Contas dos Municípios. Sim. Por uma série de razões. Uma delas, por exemplo, é que ele não pode ser extinto pela Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas dos Municípios, ele de certa forma, vivia sob uma certa espada de Damocles, para usar essa expressão, né? Aquela ameaça de extinção. Vez por outra vinha essa discussão. Pode ser, vai ser extinto, por isso, para aquilo outro. Então era um órgão, uma certa vulnerabilidade. Órgão de controle tem que ser um órgão muito forte. Para um controle ser efetivo, não ser um tribunal faz de conta, tem que ser um órgão forte, institucionalmente forte. E com uma certa independência. Com muita independência, né? Nesse sentido, muita autonomia. Sim. Tem que ter altivez, tem que ter independência institucional. Isso eu sempre digo para o pessoal, gente, não vamos confundir autonomia, altivez com arrogância. Claro. Com um órgão que é autocrático, que dita regras, nada disso. O Tribunal de Contas é um órgão que tem que ter muita independência, que tem que ter muita altivez, mas jamais um órgão arrogante, jamais um órgão que fique ditando regras. Tem que ser um órgão aberto para a sociedade, aberto ao diálogo, não pode ser um órgão que se considere portador da verdade, dono da verdade. Pelo contrário, muitas vezes, por isso que a gente escuta muitos gestores, escuta os advogados, escuta os argumentos, exatamente para isso, para não ter aquela visão, aquele órgão autoritário. Porque a gente corre o sério risco, Celso, de passar de um extremo para outro. O extremo de aquele tempo que se falava muito, olha, o tribunal faz de conta, aquele tribunal ali que é um órgão de adorno, está ali só para constar, para cumprir tabela, como se fala. De outro lado, aquele tribunal de contas que fica ditando regras o tempo inteiro, aquele tribunal que deixa o gestor apavorado, o gestor, eu não posso fazer nada que amanhã o tribunal de contas vai me punir. Não é nada disso. O tribunal de contas tem que ser altivo, independente, forte, mas é um órgão que está vendo os problemas da administração pública, ele não está numa torre de marfim, ele está vendo as dificuldades, está vendo o dia a dia, está dialogando. Tanto é que uma das providências que nós tomamos, nós aprovamos ano passado o manual de auditoria. Então, no passado era assim, o sujeito, os nossos auditores iam aos jurisdicionados, né, aos órgãos, tanto estaduais como municipais, chegava lá, fazia auditoria, não falava nada, saía, levava o relatório. Hoje é obrigatório pelo novo manual de auditoria que foi feito, terminou a auditoria, tem que conversar com os gestores, encontramos esses problemas aqui. Tem uma conversa dos auditores com os auditados. Então, aí os auditados têm a oportunidade de já se manifestar ali. Não, vamos corrigir isso, vamos corrigir aquilo. Não é? Nesse sentido, que o que se quer no fim do dia, qual é a finalidade no fim do dia? É que o cidadão seja bem atendido, né? Que o setor público faça maiores entregas para a sociedade, ou seja, que a escola seja o melhor possível, que o posto de saúde seja o melhor possível, que a estrada seja o melhor possível. Então o Tribunal de Contas não é um órgão que está ali para atrapalhar, para criar obstáculos, para criar dificuldades, nada disso. Ele é um órgão para exigir que sejam feitas as coisas de acordo com a lei, né? Que não haja desvios, que não haja irregularidade. Então não está para criar obstáculos artificiais, para criar dificuldades, não é a nossa missão. Por isso é importantíssimo esse ser autônomo, ter altivez, mas jamais ser arrogante, não é? Por isso é importantíssimo dialogar. Importante é ouvir o gestor, ouvir os problemas. Acho que esse é o espírito que a gente tem procurado no Tribunal de Contas do Estado imprimir. Edilberto Pontes, presidente do Tribunal de Contas do Estado, é o entrevistado de hoje aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.